Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estava meditando aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, uma passagem onde Jesus ele é confrontado pelos judeus, pelos sábios, né, de Jerusalém. E uma parte dessa conversa entre Jesus e os fariseus ali me tocou, me deixou pensativo, que é acerca da tradição. É natural que tenhamos tradição, né? A tradição ela é herdada pelos nossos pais, ela é herdada pela cultura do nosso país, pela cultura do nosso povo. A tradição ela é algo que traz a característica para uma população, para um povo. E eu quero ler aqui, Mateus capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e uns fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Jesus respondendo disse: Por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, Jesus questiona eles ali, mostrando para eles, porque a pergunta de Jesus: por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus em favor da sua tradição? Por que vocês estão colocando a sua tradição acima do mandamento de Deus? Jesus joga essa no colo deles. E mais interessante é que o próprio Cristo, ele já vem mostrando porque os fariseus vieram tentando encontrar um defeito em Jesus e nos seus discípulos. Só que antes disso, os próprios fariseus já estavam enquadrados na mesma condenação que eles estavam jogando sobre os discípulos. E Jesus vai mostrar aqui, no versículo 4, porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e também quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, este não precisa honrar nem ao pai e nem à mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, no versículo 4, o Senhor ele vai apresentar a ordem do Senhor. Jesus ele vai apresentar a ordenança de Deus, dizendo o mandamento era honra o pai e a mãe, e também outro mandamento era que qualquer que maldissesse o pai ou a mãe era digno de morte. Jesus mostra para eles o mandamento. No versículo 5, Jesus mostra para eles que a tradição deles estava sendo colocada acima da ordenança de Deus. Como eu falei, uma tradição ela é algo muito interessante, muito bonita até de se ter. Tradição é algo maravilhoso. Porém, nenhuma tradição pode ficar acima da palavra do Senhor. Nenhum ensinamento humano pode se sobrepor à palavra de Deus. O que mais difere o cristão protestante, o evangélico do católico, é exatamente isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está acima de todo e qualquer ensinamento humano. O que não quer dizer que a igreja protestante, a igreja evangélica, não tenha tradições. Mas as tradições, elas devem ser embasadas na palavra de Deus e jamais acima da palavra de Deus. Eu respeito a tradição da minha igreja até o momento em que a tradição da minha igreja não desrespeita a palavra do Senhor. Sabe? A gente precisa passar a entender isso, porque tradições, elas não podem estar acima do evangelho. Jesus mostra para eles que eles criaram a tradição de que se o que o filho está fazendo é um tipo de oferta que pode ser aproveitada a parte de Deus, o filho, então, ele tem o direito de desonrar ao Senhor. É a tradição que está escrita aqui, que os judeus estavam carregando. Mas o próprio Cristo vai dizer para eles: vocês estão desonrando o mandamento de Deus através da sua tradição. Não faça isso. É o que o Senhor está dizendo, versículo 6, né? E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Vocês estão invalidando o mandamento de Deus, que é acima de todos, poderoso, soberano, que manda e desmanda, em favor da sua tradição. Versículo 7, Jesus vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mais uma vez, precisamos estar atentos. Se o nosso desejo é que o nosso Deus seja adorado através da nossa vida,
A palavra dele precisa ser o caminho para a adoração. Se você quer honrar o Senhor, honre o seu pai e sua mãe. Se você quer adorar a Deus, faça do seu corpo um templo do Espírito Santo e não uma vitrine para que os homens fiquem olhando, para que as mulheres fiquem desejando. Se você quer honrar o Senhor, faça da sua voz, faça do seu dom de cantar, do seu talento de canto, para a glória do nome de Jesus. E não para se vender, e não para que você seja visto e reconhecido como o maior cantor gospel. Se você quer honrar o Senhor, faça com que as escrituras de Deus venham se cumprir na sua vida. E não que você use daquilo que o Senhor te deu. Não use da sua beleza, não use da sua sabedoria, não use do seu talento de cantar para a sua própria glória. Porque Jesus está dizendo, hipócritas, esse povo honra-me com os seus lábios, ou seja, adoram a Deus da boca para fora. Sobem no púlpito, sobem no altar, sobem no palanque, sobem em palcos, cantando hinos que seriam para a adoração do Senhor, para o louvor do Senhor, mas na realidade estão ali para o seu próprio ego, para expor o seu próprio talento, para expor a sua própria vocação, e não o nome do Senhor. Então estão adorando a Deus com os lábios. Sobem no altar para pregar um evangelho maravilhoso, um evangelho lindo, conhecem a Bíblia de cabo a rabo, sabem todas as coisas que estão na Bíblia, conhecem a doutrina da lei, conhecem a doutrina da graça, conhecem a tradição dos judeus, mas na realidade só sabem falar do evangelho e não vivem a palavra do Senhor verdadeiramente. Honram-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma outra vez, Jesus vai dizer assim para os fariseus, vocês não saem da porta, não entram pela porta dos céus e também não deixam que os outros entrem. Estavam ensinando uma doutrina dura, rígida. Eles não estavam entrando e também estavam bloqueando que o povo entrasse no céu. É o que Jesus está dizendo. Então, assim, nós precisamos observar as Escrituras, viver o Evangelho, adorar a Deus. Vamos terminar o restante do texto? Diz assim, versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Poxa, os discípulos estão com Jesus o tempo todo. E o Senhor está dizendo, até vocês estão sem entender? Pelo amor de Deus, né? Ou pelo meu amor. O Senhor está ali chamando a atenção. Já era para você estar entendendo. Está andando comigo, está caminhando comigo. Precisa entender o que eu estou falando, Pedro. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está falando dessa tradição. Comer sem lavar as mãos. Jesus está falando que o corpo vai eliminar aquilo que o corpo não acha que é certo. O corpo vai eliminar, vai jogar fora tudo aquilo que ele não pode aproveitar como bom. E os judeus achando que comer com as mãos sujas, embora seja falta de higiene, mas os judeus achando que comer com as mãos sujas iriam afastar o povo de Deus. E nós estamos vendo que Jesus está dizendo, não, comer com as mãos sujas não vai te afastar dele. E é literal, pegar comida com a sua mão suja. Mas o corpo vai eliminar toda a sujeira. Mas agora, se dentro de você, aqui no coração, aqui na mente, você não estiver conectado com o Senhor, com seus pensamentos voltados para Deus, com suas ideias ligadas em Jesus Cristo, aí você vai ser afastado dele.
Aí você vai estar contaminado pelo adultério. Aí você vai estar contaminado pela raiva, pela ganância, pelo furto. Aí você vai estar contaminado por toda sorte de maldade. Porque outra vez a Bíblia vai dizer que nada provém de nós. Tudo vem dele. A Bíblia vai dizer que tanto querer quanto realizar é fruto do Espírito Santo. Então, meu querido, se hoje você faz algo bom, você prega bem, canta bem, louva, adora, exalta, é porque o Espírito Santo te conduziu. Agora, se você não está fazendo nada disso, eu te convido hoje, mesmo sem vontade, começar a buscar a face do Senhor e ver o quanto que Deus pode te transformar. Amém? Que Deus te abençoe.